Obrigado, Deus, pelo teu amor para conosco, a tua graça, a tua bondade que nos envolve, a tua graça que nos sustenta e o teu perdão, ó Deus, que nos faz avançar. Com esperança, crendo, Deus, que amanhã seremos melhor e, ó Deus, e que a cada dia o Senhor tem nos ajudado com longanimidade, com bondade que nos seca todo o tempo. Obrigado, Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui colocando diante de Ti, ó Deus, aquilo que são os nossos desafios de mudança. Ó Deus, as coisas que nós praticamos, pecados que nós mantemos, coisas que nós erramos, ó Pai, nós apresentamos diante do Senhor e damos nome a ela. E não queremos, ó Deus, viver dessa forma mais. Queremos desvencilhar, Senhor, abandonar toda a prática de pecado, queremos abandonar tudo aquilo que é o erro da nossa vida, as coisas que nos deixaram frustrados, desanimados, que magoaram outras pessoas, ó Deus, que tiraram a esperança de outros, ó Deus, e que muitas vezes fez com que o nosso caráter ficasse manchado diante de certas circunstâncias. Ó Pai, nos perdoe pelos pecados, nos perdoe pelos erros, mas nos ajuda a acertar, ó Deus, nos ajuda a melhorar, Senhor. Que possamos avançar nesse ano e olhar para trás, como o Senhor olhou, Deus, construindo todas as coisas e contemplando cada dia que o Senhor construía alguma coisa, o Senhor via que era bom e o Senhor dizia, e viu Deus que era bom. Nós queremos olhar, fazer uma análise da nossa vida, do nosso ano e dizer quanta coisa foi boa na minha vida, quantas coisas eu tenho melhorado e progredido. Mas também queremos colocar, Deus, os nossos desafios para 2024, aquilo que são os nossos projetos. Queremos chegar, Deus, no final de 2024, crendo, Deus Altíssimo, que nós conseguimos alcançar tudo aquilo que nós almejamos a fazer, tudo aquilo que nós nos propomos a fazer, que consigamos terminar. Ó Deus, que haja conclusão em tudo aquilo que nós façamos. Que no nome santo de Jesus, o Seu nome seja glorificado em todos os nossos caminhos. E, ó Deus, e que nós possamos fazer um propósito com o Senhor e ir até o final. No nome santo de Jesus. Então nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, perseverança, graça, conhecimento, ó Deus, temperança e, ó Deus, e domínio próprio. Que possamos, ó Deus, caminhar segundo a Tua vontade, no nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, lá em João, no capítulo 12. O Evangelho de João, capítulo 12. Versículo 20. Nós vamos ler do versículo 20 ao 36, para nós conhecermos o relato que o apóstolo João está relatando aqui no seu Evangelho. João 12, versículo 20 ao 36. Amém. Glória a Deus. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora, pois, está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora.
Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para ele para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que vos tornei filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, eis a tua palavra, lida, ó Deus, nessa noite, apresentada ao nosso coração, mas agora, Senhor, abre o nosso entendimento e nos dá a revelação da tua palavra. Que o Espírito dessa palavra, que o Espírito Santo de Deus, prescute o nosso coração e também nos envolva daquilo que é a tua vontade. Ó Deus, que o Senhor abra o nosso coração como terra fértil e essa semente ela seja germinada, seja plantada, germinada, e, ó Deus, que venha crescer e produzir frutos que permaneçam, para a glória do teu nome. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, o texto que nós lemos aqui é um texto joia, porque Jesus está aqui na festa da Páscoa. Pouco tempo, poucos dias para ser crucificado. Jesus está perto da sua crucificação. Mas Jesus foi para a festa da Páscoa e volta para aquela região por conta da morte de Lázaro. Depois ele tem a entrada triunfal, né, nos portões de Jerusalém, é aclamado, glorificado, né? Então, assim, muito joia, porque isso cumpre uma profecia do Velho Testamento. O Messias, né? O Messias aclamado e glorificado, e as pessoas estavam vendo o Cristo em Jesus. Mas parte dos judeus, partes da liderança judaica, não conseguia enxergar o Messias prometido por Deus a qual viera, né? Não conseguia enxergar o Cristo ali. Mas Jesus, quando vai à sinagoga, quando vai ao templo, um dia antes de que acontecesse esse relato que nós lemos, no dia antes, Jesus vai lá no templo. E quando ele chega no templo, tem um monte de mercadores no lugar, porque o templo era separado do lugar santo dos santos, o lugar santo, né? Tinha o lugar da adoração dos judeus, né? Do povo judeu, que era circuncidado. E tinha os átrios, né, dos holocaustos, e o pátio dos gentios. Então o pátio dos gentios é para aqueles que não eram judeus, que não eram circuncidados, pudessem chegar no pátio dos gentios e dali aprenderem a como adorar a Deus. E a partir do momento que eles olhavam de longe como é que se adorava a Deus, eles podiam se despertar querendo, né, fazer parte, chegar àquele lugar lá. E aí eles participavam de todo o processo de purificação, circuncisão e tudo, né? Então, o lugar do pátio dos judeus era o lugar para que os estrangeiros pudessem se achegar a Deus e aprender com aqueles que eram os filhos de Deus como que se adorava a Deus. E quando Jesus chega no templo, o pátio dos judeus estava lotado de mercadores, vendendo agora ovelhas, bezerros, pombas, cordonizes, vendendo o que era necessário para fazer os holocaustos e as ofertas para os sacerdotes. Então as pessoas já subiam para Jerusalém e ali eles podiam comprar suas ofertas e ofertarem para Deus aquilo que foi comprado. Já não se levava mais aquilo que se produzia, já não se levava mais o seu novilho. Então, como a caminhada era muito longa, então as pessoas já aproveitavam para comprar no pátio dos gentios. E Jesus se incomodou daquilo porque
aquela mercadoria, aqueles mercadores que estavam ali naquele pátio, impedia a chegada dos estrangeiros para aprender a adorar. Não havia acessibilidade. Interrompia a acessibilidade do povo. Não dava acesso ao povo. Então, Jesus, olhando aquele movimento, o que ele fez? Tirou o cinto, começou a derrubar as barracas, dar cintada em todo mundo e expulsou todos os mercadores do pátio do gentio, limpando, purificando. E isso foi chamado de purificação do pátio, de purificação do templo. E aí o texto de João vai falar que os gregos subiram para adorar em Jerusalém e era época da Páscoa. Os gregos não eram gentios, não eram judeus, eram chamados de helenizados. Os gregos só chegaram ao templo porque o único lugar que eles poderiam adentrar no templo era no pátio dos gentios. Então, o resultado da purificação de Jesus, da purificação do templo, de todo o movimento de Jesus, de tirar os mercadores daquele lugar, possibilitou dos gregos a chegarem naquele lugar. E quando eles já chegaram no pátio dos gentios, eles procuraram alguém helenizado como eles, como André e Filipe, que tinham nome grego e eram de Betsaida, da Galiléia, que também era uma região helenizada, com muitos gregos. Então eles se identificaram com André, falaram com Filipe, porque eles estavam impressionados com Jesus e queriam entrevistar Jesus, queriam falar com Jesus. E é interessante que Jesus dá uma resposta para eles. Porque Jesus não quis conversar com os gregos. Jesus rejeitou conversar com eles. E Jesus já vinha dizendo que não era chegada a sua hora, quando falavam com ele, mas aquele momento que os gregos queriam entrevistar Jesus, falar com Jesus, dar atenção, dar ouvido àquilo que ele estava ensinando, Jesus disse não. E Jesus falou, e naquele momento Jesus disse assim: é chegado a hora. Chegada a hora. Ali foi o sinal que a hora da crucificação era chegada. Esse texto vai apresentar algumas lições para nós. E aí, o objetivo do texto é despertar em nós uma consciência de transformação na maneira que nós vivemos a nossa vida cristã e a maneira que nós temos uma percepção das coisas que acontecem ao nosso redor, da nossa relação com Deus. Jesus tinha um propósito. Qual que é o propósito? Ele vai dizer aqui no texto que nós lemos que o propósito dele era ser como grão de mostarda, ser jogado na terra, e ele precisava, o grão de mostarda, para poder dar sentido para a existência de uma semente, é jogar ela na terra e ela morrer para ela nascer. Jesus precisava morrer. E o propósito de Jesus vir à terra era morrer. Jesus veio para ser crucificado. Jesus, ele diz, já está chegando a hora do Filho do Homem ser levantado. Quando ele fala Filho do Homem, ele está dizendo a identidade, a natureza humana dele. Porque Jesus precisou ser humano para poder derramar sangue, e esse sangue inocente pela culpa de toda a humanidade. E para que pudesse derramar esse sangue, ele precisaria ser levantado, crucificado. E aquele momento que os gregos se dirigem a Jesus, falando com André e Filipe, para que eles pudessem conversar com Jesus, apontava um momento interessante, que aquilo que era a fama de Jesus, o conceito de Jesus, já estava chegando fora das divisas de Israel, fora das divisas da Judéia, da Galiléia, que as pessoas agora estavam ouvindo acerca de Jesus. E eu quero citar para você uma lição que a gente aprende aqui. Primeiro, o ambiente favorável nem sempre representa a vontade de Deus. Veja bem, Jesus
ele estava ali em Jerusalém e muitos queriam tirar a vida de Jesus. Para os líderes religiosos, os fariseus, os escribas, Jesus era uma ameaça. O povo que estava aclamando Jesus, o povo que estava adorando Jesus, reconhecendo a divindade de Jesus, para os líderes religiosos era uma ameaça. Por quê? O medo que eles tinham é de Jesus ir contra Roma, porque essa era a maior expectativa de Israel. A esperança de Israel era que alguém devolvesse à nação a sua liberdade, devolvesse à nação a sua independência como uma nação independente, que não fosse subjugada por um outro país que dominava sobre ela, que dominava a economia, que dominava a política, que dominava em todos os aspectos também religioso. E os fariseus e os escribas tinham um combinado, os sacerdotes também tinham um combinado com Roma. E esse combinado de pacificação, para que não houvesse nenhuma revolta do povo contra Roma, fez com que eles obtivessem de Roma poder, dinheiro, autonomia, autoridade, lugares. E Jesus ameaçava a vida deles no sentido de: se Jesus é tão aclamado assim, com esse carisma todo, for levantado no meio de nós e ele liderar esse povo contra Roma, nós vamos perder os nossos lugares. Nenhum momento eles olharam para as Escrituras, sendo eles homens defensores dessa Escritura. Nenhum momento eles olharam para a profecia de Deus para olhar e perceber que Jesus era o enviado de Deus. Nenhum momento eles olharam para as Escrituras e entenderam a voz de Deus apresentando o Cristo que precisava ser crucificado. Então Jesus chega no momento da vida dele, no ápice da sua rejeição, da rejeição dos seus, como o apóstolo João diz lá no capítulo 1 de João, dizendo que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Aqui é o ápice da rejeição dos judeus, rejeitando a Cristo, que vai desembocar depois lá, Barrabás ou Jesus, e o povo escolhe Barrabás. Então era o ápice da rejeição. Então era um ambiente desfavorável para Jesus, era um ambiente hostil, era um ambiente de rejeição, era um ambiente complicado para Jesus. Um ambiente de perigo, de morte para Jesus. As pessoas tramavam por Jesus. Jesus falava, saía, sumia da presença de todos, ninguém mais via Jesus, porque Jesus sabia quando eles iriam atacar. E não era chegado o momento certo para que pudesse levar Jesus à cruz. Era um momento desfavorável, um movimento ali, um lugar desfavorável para Jesus. Mas a vinda dos gregos abre um precedente. A procura dos gregos a respeito de Jesus, quando eles procuraram Jesus, mostra um lugar favorável para Jesus. Mostra alguém que queria ouvir de Jesus, que estava interessado em Jesus, que ficou alucinado, perplexo, que ficou com o coração cheio de vontade de conhecer esse Jesus, que purificou o lugar que permitia a eles adentrar e adorar a Deus, sendo ele não judeu. Essa é a palavra que eu posso dizer, mas eles ficaram assim curiosos a respeito de Jesus. Opa, esse cara tem muito para ensinar e eu quero aprender. E a Bíblia vai falar, e a história vai contar, que aqueles gregos queriam levar Jesus para o outro lado. E se Jesus fosse para o outro lado, fosse para a Grécia, ele ia ter muita gente para ouvi-lo e acolhê-lo, para dar valor àquilo que Jesus estava ensinando. E quando eu digo que o ambiente favorável nem sempre representa a vontade de Deus, porque na nossa vida, amado, às vezes nós estamos cercados de um movimento, de um ambiente complicado. Às vezes nós nos pegamos cercados da rejeição,
das pessoas que não nos dão valor, das pessoas que não dão atenção. Às vezes nós queremos uma atenção, às vezes nós não temos. Falamos, mas as pessoas não dão ouvido. Às vezes nós estamos em ambiente contrário, desfavorável a nós, de intriga, de inveja, de ciúme, de maquinação do mal, de pessoas maquinando contra a gente, e a gente vai ficando oprimido, sufocado, com medo, com a sensação de derrota, que qualquer hora alguma coisa vai acontecer de ruim. E parece que todo o trabalho, todo o empenho, ele não é valorizado. E parece que num ambiente desfavorável, tudo aquilo que nós empenhamos a fazer não vai dar em nada. Porque aqueles que nos cercam, ou a circunstância que nos cercam, ela é hostil, ela nos enche o coração do sentimento de rejeição, e é esse o movimento que Jesus estava. Mas o que é favorável? O que é favorável para nós às vezes? É quando a gente vai falar assim, olha, eu vou para outro lugar, que outro lugar vai me dar valor. Eu vou sair dessa empresa aqui, vocês vão reconhecer, eu vou para lá para o concorrente, e o concorrente, me deu valor, paga o que eu mereço, me dá atenção, gosta de mim, me acolhe, me respeita. Vocês estão vendo que vocês perderam. Porque essa é a sensação que a gente tem às vezes. Essa é a vontade. Como diz Davi. O salmista Davi, lá no Salmo 35, ele diz, quem dera eu tivesse asas como águia, eu ia para longe, fugiria daquele lugar de opressão, daquele lugar que ele se sentia oprimido, desvalorizado. E tem momentos, tem situações e tem lugares na nossa vida que a gente se sente assim. E a vontade que a gente tem é de vazar embora. A vontade que a gente tem é que alguém chegue e fale assim, eu te dou valor. Se ninguém te dá valor, eu estou dando valor. Os gregos querendo falar com Jesus, é como se alguém estivesse falando, olha Jesus, se esse povo quer matar você, não dá valor para você, nós queremos ouvir. Nós queremos. Vem para cá. Vem ensinar para a gente. E se Jesus fosse com eles, se Jesus fosse anunciar o evangelho para eles, Jesus seria um idealista. Interessante isso, né? Jesus se tornaria somente um idealista. Mas o propósito de Deus, a vontade de Deus, e Deus brada em alta voz quando diz lá no versículo 28, ele diz assim, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e disse, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E aí Jesus diz, a multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão, outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Mas Jesus disse no versículo 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que tem ambientes de hostilidade, ambiente de desfavorável para nós, dificuldade, que são ambientes que nós precisamos permanecer. Que às vezes esse ambiente favorável, esse convite de pessoas querendo dizer, ou lugares dizendo assim, circunstâncias dizendo, olha, eu te respeito, eu te acolho, você é bem-vindo aqui, muitas vezes está longe daquilo que é a vontade de Deus para nós, porque a vontade de Deus para nós às vezes está naquele ambiente que nós estamos sofrendo e se sentindo oprimidos, porque é naquele ambiente que Deus vai te abençoar. Daquele ambiente Deus quer realizar um propósito. Deus tinha um propósito, e o propósito para Jesus ali era morrer. Porque quem anunciaria para os gregos? Quem anunciaria para as nações? Porque a vinda dos gregos, amado, apresenta um convite, e o convite dos gregos é a consequência da ação de Jesus de purificação.
né? O acesso dos gregos no pátio do templo, isso era algo interessante, que era o acesso das nações vindo até Jesus. Mas Jesus indo para as nações é o Jesus idealizador, o cara que é idealista. Mas quem que tem que ir para as nações? Quem que Jesus mandou ir para as nações? Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Judeia, Jerusalém, na Judeia até os confins da terra. Então, quem que apresentaria o evangelho para os gregos? Quem que apresentaria Jesus para os gregos? Quem que os gregos entrevistariam? Como eles entrevistariam Jesus? A partir da igreja. Porque quando a igreja fosse até os gregos, Jesus não seria um idealista. Jesus, quando a igreja vai até os gregos, Jesus é o Salvador, é o Senhor da igreja. Porque sem a morte e a ressurreição de Jesus, não haveria salvação para todos os povos. Olha o propósito. Que isso dá uma aula para a gente. Sabe o que é a aula que Jesus dá para a gente? Que Jesus tinha um foco. Jesus tinha um propósito. E às vezes, quando a coisa está apertando para o nosso lado, o sapato está apertando, o negócio está tudo, e a gente olha, parece que o negócio não está funcionando, não está bem. A gente já começa pensando: eu vou embora. Eu vou vazar daqui. Está dando certo. E a gente não para pensar: por que eu vim para cá? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu comecei? Por que eu estou nesse relacionamento? Por que eu estou nisso? Por que eu estou naquilo? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo aquilo outro? Qual que é o propósito? Qual que é o sentido daquilo que eu faço e daquilo que eu pratico? Irmão, se você sabe aonde que você quer chegar, se você tem propósito definido no seu coração, tem propósito de vida, e você sabe para onde você vai, com certeza as barreiras e as dificuldades do percurso não vai te impedir, porque você tem foco. E muitas vezes, amado, nós perdemos o foco porque a gente não aguenta as pancadas do processo. A gente perde o foco porque a gente não aguenta o peso que às vezes a gente tem que carregar para chegar onde a gente quer chegar. Porque você acha que Jesus vinha como homem, o Deus que se encarnou para ser sacrifício vivo e santo e agradável a Deus para a remissão dos nossos pecados, seria fácil para ele? Foi tão difícil ao ponto dele dizer para Deus: afasta de mim esse cálice. E ele, desse texto, ele vai dizendo: respondeu Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Versículo 23. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então quer dizer, Jesus está dizendo: chegou a hora. Chegou a hora de eu morrer e frutificar. E essa gente que está chegando, despertando o interesse e a curiosidade para ouvir do Evangelho, a sede do Evangelho, agora é vocês que vão enunciar esse Evangelho. E para vocês ter autoridade, para vocês ter autonomia, para que o Espírito Santo, o Paracleto que anda ao seu lado, possa te encher de autoridade para fazer isso, eu preciso morrer. Para que vocês tenham vida. E que nasça no mundo pequenos cristos, e que as pessoas possam ouvir do Evangelho, e esse Evangelho transforme as suas vidas. Então Jesus tem um propósito, e naquele movimento, naquele momento de hostilidade, de dificuldade, de rejeição, de pessoas maltratando Jesus, e Jesus foi maltratado. Porque quando o entregaram para Pôncio Pilatos, quando ele foi trocado por Barrabás,
Ele recebeu uma coroa de espinho, foi cuspido, apedrejado, chicoteado. E nas pontas do chicote tinha um cortante, como se fosse uma gilete, que batia nas costas e cortava, arrancava pelo. Então Jesus ficou todo machucado, doído. Então, como homem, ele sofreu, além de espiritualmente receber sobre si todo o peso do pecado da humanidade. E olha, vou falar uma coisa para você. Davi diz no Salmo 55, no Salmo 50, ele vai dizer assim, ó: enquanto calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram. O pecado nos detona, nos deteriora. Ele nos põe para baixo. E Jesus foi recebendo todo o pecado da humanidade, Jesus foi recebendo toda a afronta de maldade das pessoas, e tudo aquilo estava sobre Jesus, mas ele não perdeu o foco, porque o foco de Jesus era a cruz. O Filho de Deus foi humilhado em toda a via crucis, e quando chegou na cruz do Calvário, ainda foi humilhado, zombado. Mas ele tinha o foco. Por mais que as pessoas estavam zombando dele, maltratando ele, mas o foco era: eu quero salvar esse povo. Eu quero perdoar esse que cuspiram na minha cara. Eu quero dar vida eterna para esse que me chicoteou. Eu quero dar salvação. Eu quero tornar esse aí que zombou de mim, tornar ele filho de Deus. E eu tenho foco. Eu vou cumprir a vontade do meu Pai. Então, amados, ter foco na vida, ter propósito da vida. Nós temos um propósito. Para onde que você quer chegar? Para onde que você quer ir? Então, os ambientes desfavoráveis na nossa vida, eles não revelam para nós que nós precisamos buscar o favorável. E às vezes as pessoas pegam o Evangelho e vai dizendo que o Evangelho vai dizendo para a gente assim: olha, Deus vai tirar você do poço, porque Deus quer o melhor para você, e muitas vezes Deus quer que você morra. Ô louco, Orlando, Deus quer me matar? Matar sim, porque quando você perdoa, você está morrendo. Quando você não faz a sua vontade, você está morrendo. Quando você não cede os desejos da sua carne, você está morrendo. Mas ao mesmo tempo que você morre, você nasce. Nasce uma nova criatura, nasce uma pessoa melhor, nasce alguém que olha para frente, porque você é aquela pessoa que estava lá atrás, olhando para baixo, sem sentido de vida, vivendo os prazeres da carne, prazeres do mundo, mas aí Cristo vem e mata você. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então nós olhamos para o texto e a tentação de Jesus era: olha, vem para cá. Opa, vem para cá. É o que a gente quer, vem para cá. Amado, a gente quer ser reconhecido. A gente quer ser valorizado. Nossa, muito bem, cara, top demais. A gente quer. Maravilha. A gente quer ser valorizado. Não há nada de errado você querer ser valorizado naquilo que você faz. Mas o errado está quando você não é valorizado e você se incomoda com isso. Olha, interessante. Você querer ser valorizado? Beleza. Mas se não for, beleza também. Porque eu sei onde eu quero chegar e eu sei o meu valor. Tá bem? Você sabe. Você se conhece, você sabe para onde você quer chegar. Mas não deixa a luta da vida fazer você perder o foco. Não deixa. Não. Porque é uma vontade de Deus sobre a sua vida. E o que tem que prevalecer na sua vida é a vontade de Deus. Olha só, amados.
vivemos para satisfazer a vontade de Deus. O apóstolo Tiago ele vai dizer assim, que a nossa natureza ela é animal, é carnal, terrena e demoníaca. A nossa natureza e a nossa sabedoria. Está lá em Tiago, capítulo 3, versículo 15. Que a nossa natureza, a nossa sabedoria, ela é animal, terrena, carnal, terrena e demoníaca. Mas Jeremias vai falar assim, que Deus tem pensamentos de paz e não de mal, e um futuro traçado para cada um de nós. E o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12 que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, eu e você não conseguimos ter noção do que é bom para mim e para você, baseados na nossa natureza animal, carnal, terrena e demoníaca. Como é que eu posso ter uma perspectiva de coisas boas para mim? A partir da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, nós vivemos para satisfazer a vontade de Deus. E sabe o que pega, às vezes? Ouvir isso, é que às vezes parece que a gente não tem independência. Que a gente nasceu para viver a vida de outra pessoa. E aí uma coisa eu falo para você, após a queda do homem no Éden, viver é quando nós vivemos a vida de outra pessoa. E quem é essa outra pessoa? Cristo Jesus. Nós fomos comprados na cruz do Calvário pelo preço de sangue para vivermos a vida de Jesus. Porque viver a vida de Jesus é o melhor para a nossa vida. Quando nós vivemos a vida de Cristo, nós comemos o melhor dessa terra. Quando nós vivemos a vida de Cristo, nós recebemos do Pai a honra, porque a honra é dada ao Filho. Jesus, após a sua morte, por ele ter morrido e ressurreto e depois subido aos céus, Filipenses capítulo 2 vai falar que ele recebeu de Deus, da parte de Deus, autoridade para que o nome de Jesus fosse acima de todo nome, de todo principado e potestade. Tudo na terra é sujeito a Jesus. Então Jesus foi glorificado como o Pai prometeu aqui no versículo 28. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Então tudo se submete a Jesus. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Por isso nós expulsamos um demônio em nome de Jesus. Então, amados, viver para satisfazer a vontade de Deus é algo que nós precisamos buscar na nossa vida, para de fato a gente viver o melhor de Deus para nós. E o melhor de Deus para nós é Cristo. E outra coisa, para a gente encerrar, as nossas lutas nos acrescentam e nos fortalecem e se tornam motivo de nobreza. Amém? As lutas que nós travamos elas, nós não fugimos delas, nós enfrentamos. Lá na frente se torna motivo de nobreza para a gente. Crescimento, amadurecimento. Nós nos tornamos pessoas melhores. Pense você que as lutas, quando batem na sua porta, as circunstâncias difíceis, desfavoráveis, vai destruir você. Não vai destruir você não, porque você é filho de Deus. Amém? Você tem foco, você tem propósito. Quando pensarem, acharem que você, como diz o Dexter, né? Acharam que eu estava derrotado. Né? Aí um cara que sai lá do Carandiru para ser ator da Netflix. Sai lá do Carandiru, beleza, agora se torna galã de filme aí da Netflix. Acharam que eu estava derrotado. E às vezes as pessoas vão pensar assim da gente. Porque nós estamos num ambiente desfavorável. E às vezes quando nós estamos enfrentando essas lutas, amado, pense você que você vai ser destruído. Não. Você vai sair melhor. Amadurecido. Fortalecido.
e há com um símbolo de nobreza. Amém? Símbolo de nobreza. Não pense você que Deus simplesmente vai, toda vez que você passar por dificuldade, Deus vai mandar um anjo para te tirar de lá. Aí você não se transforma no Cristo. Amém? O que nos faz transformar no Cristo é a gente passar pelas dificuldades e pela morte. E pela morte que eu falo não é a morte física de cemitério. A morte que eu falo é morrer a cada dia para nós mesmos. Então, por isso que eu abri esse tempo de oração dizendo, olha, no final de 2024 eu posso olhar para trás e falar assim, ó, os pecados que eu cometi eu não cometo mais. As coisas erradas que eu fazia eu não faço mais. As palavras torpes que eu falava eu não falo mais. A maneira que eu tratava a minha esposa de forma errada eu não faço mais. O meu amigo que eu tratava com rispidez eu não faço mais. Então você olha para trás e fala assim, cara, graças a Deus, eu vivi esse ano, um ano de mudança para mim. E eu garanto para você que você vai olhar para você, você vai se sentir melhor e não vai sentir nojo de você mesmo. Porque quando a pessoa ela tem consciência, quando ela pratica algo que ofende e magoa as pessoas, no a sós dela, ela se sente um nojo. Ela se sente ruim, mal, podre. Mas que em 2024 a gente enfrente as batalhas, enfrente as lutas, atravesse por elas e seja como Jesus, não perdendo foco, vivendo o propósito de Deus, independente das circunstâncias que nos cercam, seja ela favorável ou desfavorável. Mas nós sabemos onde nós queremos chegar. Amém? Que Deus nos ajude a fazer isso. E eu quero encerrar com a conclusão que eu escrevi aqui, dizendo, nunca olhe para as dificuldades, olhe para onde você quer chegar. No caminho do sucesso sempre existirá batalhas que você precisará travar. Então não perca o foco, pois a morte é só um detalhe no processo. O Salmo 126 diz, aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Amém? Que Deus nos ajude.